Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal valida a lei paulista que pune empresas por trabalho escravo. Supremo valida a lei municipal que exige a divulgação de dados sobre violação de direitos de crianças e adolescentes. Tribunal Regional Eleitoral de Goiás reverte inelegibilidade do governador Ronaldo Caiado por abuso de poder político. Ex-árbitro de futebol é preso por suspeita de envolvimento em esquema de manipulação de jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Supremo prorroga inquérito contra Alan dos Santos e determina que a meta informe à Polícia Federal dados de perfis e postagens do blogueiro. E ainda, no mês de celebração dos povos indígenas, Superior Tribunal Militar abre as portas da corte para um encontro histórico com lideranças originárias de várias regiões do país. O Jornal da Justiça desta quarta-feira, 9 de abril, começa agora. O Supremo Tribunal Federal validou uma lei municipal que exige a divulgação de dados sobre violação de direitos de crianças e adolescentes. Os detalhes da decisão, da repórter Evelyn Araújo. O Tribunal de Justiça de São Paulo considerou a norma inconstitucional porque teria interferido na competência do Poder Executivo para legislar sobre o tema. A lei do município de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, obriga a Prefeitura a elaborar e publicar estatísticas sobre casos envolvendo a violação de direitos de crianças e adolescentes. O Ministério Público recorreu da decisão no Supremo. O relator do caso foi o ministro Dias Toffoli. Ele acolheu o recurso por entender que, apesar de criar despesas para a administração pública, a lei não altera a estrutura do município e nem a atribuição dos órgãos ligados à prefeitura. Além disso, para o relator, a lei municipal cumpre o princípio constitucional da publicidade da administração pública, ao estabelecer que os dados estatísticos devem estar centralizados e disponíveis a qualquer pessoa interessada. Por fim, Toffoli ressaltou que as informações vão servir para que a Prefeitura oriente políticas públicas de combate e prevenção de violações de direitos de crianças e adolescentes. O Supremo Tribunal Federal prorrogou por mais 60 dias um inquérito da Polícia Federal que apura a conduta do blogueiro Alan dos Santos no caso em que ele é acusado de publicar mensagens falsamente atribuídas à jornalista Juliana Dalpiva. O ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 10 dias para a empresa Meta fornecer diretamente à autoridade policial as informações cadastrais e endereço de IP de perfis do blogueiro, assim como o envio do conteúdo das postagens feitas entre junho de 2024 e março deste ano, sob pena de multa diária de R$100 mil. E também nesta quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes rejeitou um pedido da defesa de Daniel Silveira e não autorizou as saídas do ex-deputado da prisão que está no Rio de Janeiro para estudar e trabalhar. Silveira foi condenado a mais de 8 anos de prisão por estimular atos antidemocráticos e ataques a ministros da Suprema Corte. O STF decidiu que a ordem para pagar pela reparação de danos ambientais nos casos de condenação criminal não prescreve. Rocine Gomes. O STF julgou o caso em sessão virtual sob a relatoria do ministro Cristiano Zanin. Ficou decidido que é imprescritível a ordem para o pagamento de reparação por danos ambientais nos casos de condenação criminal. A prescrição é o prazo que o Estado tem para punir alguém por determinado delito. O caso concreto que chegou ao Supremo envolve um muro e um aterro em uma área de preservação ambiental em Balneário Barra do Sul, em Santa Catarina. O responsável pela construção foi condenado a reparar o dano, mas alegou dificuldade financeira. Diante disso, o município fez a correção e o valor foi convertido em dívida a ser paga pelo condenado. Mas o Tribunal Regional Federal da 4ª Região entendeu que, como já havia passado 5 anos, a obrigação de pagar tinha prescrito. Foi quando o Ministério Público Federal recorreu ao STF. Para fins de prescrição, o relator destacou que a jurisprudência do Supremo não vê diferença entre reparar o dano ambiental e pagar uma indenização referente a ele. Zanin ressaltou ainda que o prazo prescricional na execução é o mesmo que se aplica aos pedidos de reparação ou de ressarcimento, conforme a súmula 150 do STF. O entendimento do relator foi seguido por unanimidade pelos demais ministros da Corte. A decisão teve repercussão geral reconhecida, ou seja, deverá ser aplicada a todas as ações sobre o tema na Justiça.
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, se reuniu nesta terça-feira com representantes da articulação dos povos indígenas do Brasil e lideranças indígenas de todo o país. Anderson Arcoverde. Na reunião, as lideranças agradeceram o encontro e apresentaram suas preocupações sobre a Câmara de Conciliação que trata da lei do marco temporal. O ministro ouviu os relatos e disse que entende as dificuldades enfrentadas. Gilmar Mendes garantiu que a Câmara não vai retirar nenhuma proteção dos povos indígenas e lembrou de casos anteriores, como a demarcação da terra indígena Nandiru-Maragatu, em Mato Grosso do Sul, e o conflito envolvendo a usina de Itaipu, no Paraná. Nos dois casos, houve acordo e os direitos indígenas foram mantidos. O ministro também afirmou que a abertura da conciliação não impede nenhum processo de demarcação. Ao final da reunião, Gilmar Mendes reforçou que o gabinete está aberto para ouvir as lideranças e que a PIB continua convidada a participar da Câmara de Conciliação. No mês de celebração dos povos indígenas, a presidente do Superior Tribunal Militar, ministra Maria Elizabeth Teixeira Rocha, abriu as portas da corte para um encontro histórico com lideranças originárias de várias regiões do país. Repórter Rafael Oliveira. Cerca de 25 lideranças indígenas do acampamento Terra Livre participaram do encontro organizado pelo STM como parte das ações de valorização da diversidade e do compromisso institucional com a justiça social, sem preconceitos ou discriminações. Josileia Caingangue é diretora da Associação Nacional das Mulheres Indígenas. Segundo ela, o encontro foi fundamental para discutir as causas do movimento indígena e fortalecer o contato dos povos com as instituições públicas. Nós temos sim a presença dos militares nos nossos territórios, especialmente nos territórios de fronteira. E nós, mulheres indígenas, vivenciamos inúmeras formas de violência. Então, conversar agora, dialogar, construir essas possibilidades de reconhecer os povos indígenas, como também parte dessas pessoas que fazem a proteção das fronteiras, que moram nesses lugares, e dialogar com a gente, pensando aí na nossa presença também e quem somos nós, eu acho que é muito importante. A ministra Maria Elizabeth Teixeira Rocha, única magistrada do colegiado e primeira presidente mulher da corte, destacou o simbolismo do encontro com as lideranças indígenas e o papel da justiça militar na busca por uma sociedade mais justa e igualitária. É muito importante nós termos de ouvir e sabermos quais são as suas reivindicações, quais são as suas necessidades, quais são as suas aspirações, né, e quais são as suas lutas. O Estado não pode se furtar, né, a virar as costas para aqueles que são os nossos pais fundadores, de uma certa maneira. Então, as comunidades indígenas estão sendo subalternizadas, estão sendo flageladas, estão sendo estigmatizadas por uma série de violências simbólicas e reais, não é? Que nós, na sociedade branca, dita civilizada, temos imposto. Durante o encontro, a medalha símbolo da Justiça Militar da União foi entregue como gesto de respeito e valorização das culturas ancestrais. A honraria carrega a imagem da balança da justiça e representa a missão, visão e valores do STM, com destaque para a responsabilidade social e o compromisso com os direitos humanos. Em seguida, a ministra abriu espaço para ouvir as lideranças. A interação rendeu várias sugestões que poderão compor uma carta aberta a ser entregue a autoridades dos três poderes. Como agradecimento, as mulheres indígenas presentearam a ministra com artesanatos do Xingu e dos povos da Amazônia. O encontro também serviu para reforçar o debate público sobre temas ligados à pauta de reivindicação indígena. Foram apresentadas propostas e reflexões com o objetivo de chamar a atenção do Judiciário para temas ligados à reparação histórica e à não repetição de violações cometidas contra os povos originários. Um dos pontos foi a vulnerabilidade feminina em regiões de fronteira. Questões que já estão previstas para serem debatidas no âmbito do Observatório Pró-Equidade do STM, como explica a juíza auxiliar da presidência.
A ministra tem como pauta prioritária todo o projeto de equidade. Isso significa ouvir as comunidades, criar pontes de diálogos. O observatório virá exatamente com essa função. Durante o encontro, o artista plástico Manu Militão eternizou o momento em uma pintura em tela. Olha, em poucos momentos da história, um artista teve a oportunidade de registrar, ele de próprio punho registrar a história. Eu me sinto honrado, foi um privilégio que poucos têm. O Conselho Nacional de Justiça e a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais promoveram uma ação prévia do Registre-se. Foi no acampamento Terra Livre, em Brasília, e o repórter João Pedro Mello acompanhou. A ação é uma prévia do Mutirão Nacional entre 12 e 16 de maio e tem diversos objetivos, como reforçar o direito da inclusão do nome indígena no registro civil. A ideia é aproveitar o espaço e a reunião dos povos indígenas de todo o Brasil para que o serviço ganhe força e essa parte da população tenha mais acesso aos serviços públicos. O conselheiro do CNJ, João Paulo Choquer, destaca que o processo de reconhecimento de ancestralidade deve ser facilitado. A gente tem a dificuldade de ter os assentamentos pretéritos, daqueles mais antigos, e hoje, com essa autodeclaração daquela pessoa que deseja ter o seu registro, dessa aproximação dos cartórios com a comunidade indígena, por certo, a gente vai ter um caminho aí mais curto e de reconhecimento de direitos. A ação no acampamento Terra Livre teve o apoio do Ministério dos Povos Indígenas e outros órgãos do governo federal. As principais demandas são relacionadas à falta do registro no nascimento ou o registro tardio. O serviço foi abraçado por registradores de todo o país e mostra resultados importantes a cada ano. A Neuza Cunha Taquá diz que o processo de inclusão do nome indígena dela foi demorado. Agora ela espera que o registro das duas filhas seja mais fácil. Você entrar com um processo para colocar um nome indígena, ela demora muito tempo, leva 2, 3, 4 anos. E quando há um registro que é fácil, de uma resolução que já é garantido por lei, é você chegar no cartório e com todo o seu direito, quanto cidadão, quanto povo indígena, de registrar sem burocracia. Para pedir o registro de nascimento de pessoa indígena, é necessário apresentar uma declaração de nascido vivo. Mas, caso esse documento não esteja disponível, o registrador pode pedir uma declaração firmada por 2 testemunhas que presenciaram o parto do recém-nascido. Na falta de tal testemunha, o registrador pode pedir provas complementares, como o cartão de pré-natal e até a carteira de vacinação. O registro indígena pode ser pedido pela própria pessoa registrada ou por um representante legal. Em Formoso do Araguaia, Tocantins, indígenas e autoridades participam da Semana Nacional da Saúde. O repórter Adenauer Cunha acompanhou as atividades e traz os detalhes. Cerca de 600 indígenas devem ser atendidos por equipes multidisciplinares na primeira edição da Semana Nacional da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. São mais de 7 especialidades médicas gratuitas com atenção especial para as mulheres. A estudante Madi Waru aproveitou a oportunidade para fazer um check-up. Já fiz o atendimento na oftalmologista e ainda estou esperando o atendimento na odontologia e cardiologista. A ação é realizada no Distrito de Saúde Indígena de Formoso do Araguaia, no Tocantins. A conselheira do CNJ, Daiane de Lira, explica como foi a decisão de dedicar atenção especial a esse grupo social. É fundamental para o sistema de justiça que a gente realize ações de cidadania. Então, junto com as questões relacionadas à saúde, também é fundamental que a gente ressalte a importância da emissão de documentações civis. Inclusive, nós vamos estar aqui realizando a primeira grande ação de retirada da certidão de nascimento indígena, que foi aprovada recentemente pelo CNJ e pelo CNMP. A maioria das pessoas atendidas vive na Ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo.
A Ilha do Bananal é o lar de cerca de 2.000 indígenas, que se dividem em 24 aldeias. Por aqui, o atendimento básico inicial de saúde é feito por agentes de saúde, técnicos de enfermagem e enfermeiros que atendem por aqui mesmo. Entretanto, atendimentos mais complexos exigem que os indígenas se desloquem daqui até a cidade mais próxima. Nesta semana, o Exército Brasileiro montou uma operação especial para transportar os indígenas até o local dos atendimentos. Eles levantaram cedo para cruzar o rio e pegar o transporte. Nós estamos indo para buscar a saúde, né? Porque, em primeiro lugar, é a saúde bucal, do corpo. Na escola pública, transformada em hospital, eles assistiram palestras e passaram por atendimentos de cardiologia, odontologia, oftalmologia, exames preventivos e atendimentos para as crianças. A experiência está sendo inédita para o Cláudio, que, de liderança indígena, resolveu se tornar agente de saúde para trabalhar diretamente com os seus parentes. Vendo as dificuldades que nosso pessoal passava, e eu resolvi me qualificar e estudar para poder retornar isso em atendimento e da melhor qualidade para poder atender nosso povo de uma forma diferente. A Semana Nacional da Saúde é realizada em conjunto com o Sistema de Justiça e demais órgãos de saúde indígena, parcerias que viabilizaram também serviços de cidadania. Aqueles povos que não têm condições de vir à localidade ou pela distância geográfica ou por não terem conhecimento dos seus direitos. O senhor Cláudio aproveitou a oportunidade para corrigir o registro civil dele, que já estava errado há bastante tempo. Bom demais. Esse atendimento que está acontecendo agora, nesse momento, e essa é muito importante para nós. E essa é nossa necessidade maior. Na programação, houve também rodas de conversas e reuniões entre o sistema de justiça e lideranças indígenas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, visitou a região. Ele foi recebido com comidas tradicionais, dança cerimonial e ganhou um cocar. Um cocar para dar coragem para vocês. E aí, bravo. O mês de abril já é tradicionalmente um mês no qual os indígenas costumam marchar até Brasília, levando suas principais demandas e demonstrando resistência e resiliência. Dessa vez foi um pouco diferente. As autoridades é que saíram dos gabinetes e vieram até a aldeia. O Supremo Tribunal Federal tem sido demandado muito, e a justiça brasileira, em acesso à saúde. E temos várias ações, e essa é uma ação do Conselho Nacional de Justiça, hoje sob a presidência do ministro Luiz Roberto Barroso, que preside também o Supremo, e que entre as diversas ações que tem na área de saúde, também a especificidade da saúde indígena, dos povos indígenas. Esse período a gente vai movimentar as ações da saúde no Fórum de Formoso do Araguaia e também no Fórum de Cristalândia. Então serão dias importantes para o judiciário como para todo o povo tocantinense. Para os indígenas, a oportunidade inédita tem dado visibilidade à causa. Esses atendimentos de média, alta complexidade, no caso, a especialidade, os exames que estão sendo ofertados, isso vem de encontro com aquilo que tem, por exemplo, questão de vista, oftalmologista. Então, assim, é muito boa essa ação. A gente fala agora das ações em Rondônia. Uma comitiva liderada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado e pelo secretário da Saúde visitou o Hospital Regional de Guajará-Mirim. A unidade é reconhecida como um exemplo de sucesso na mediação conduzida pelo Poder Judiciário. Reportagem de Natália Monteiro. Guajará-Mirim, município na fronteira do estado de Rondônia com a Bolívia. Aqui fica o Hospital Regional Dr. Júlio Pérez Antelo, que dentro da programação da Semana Nacional da Saúde, recebe a visita dos representantes dos poderes judiciário e executivo. A unidade é fundamental para a qualidade de vida da população da Pérola do Mamoré. Os juízes se uniram para buscar uma solução
a questão do prédio que começou a construir e as obras pararam. Convencimento das partes interessadas de que havia a necessidade política, a necessidade social de prestar um relevante serviço, que é presentear a população da Pérola do Mamoré com um hospital que faltava para a região. Enquanto a Semana Nacional da Saúde segue em Porto Velho, Guajará-Mirim mostra na prática como a Justiça e Saúde juntas transformam vidas. Esse hospital, que há 3 anos era um desafio judicial, hoje completa um mês de funcionamento com aproximadamente 1.000 atendimentos. O Ministério Público entrou com uma ação judicial para obrigar o Estado a providenciar pessoal e a estruturação do hospital regional. O que se identificou é que existia uma falta de controle das despesas ou dos serviços que o município realizava, para que ele comprovasse que uma parte do serviço era dele e outra parte era do Estado. Antes, os pacientes viajavam mais de 300 quilômetros até Porto Velho em busca de atendimento médico. Hoje, uma estrutura completa, moderna e gestão eficiente disponível para a população da região. Fruto de diálogo eficiente entre o tribunal, governo e população. Você tem o TJ, você tem a MP, você tem o Estado, que é quem executa essas ações e consegue entender e melhorar essa assistência, principalmente o acesso dessas pessoas à saúde, para que elas tenham uma saúde de qualidade, tenham uma vida melhor, uma vida de qualidade. Tivemos até o momento em torno de 100 cirurgias realizadas já aqui no hospital, que evitou um transtorno muito grande das pessoas, familiares, os próprios pacientes de estarem deslocando para outro local e acabam com o sofrimento de deslocamento. Trazer mais qualidade, agregar mais qualidade nesses atendimentos e trazer uma experiência para o estado de Rondônia. Mostrar um novo modelo de atendimento do SUS, otimizando recursos, gastos, mão de obra. Então isso, quem ganha no final lá é a ponta, são os munícipes, os usuários do SUS. O Ministério Público Federal propôs ação para assegurar coleta de lixo em uma comunidade quilombola de Itapeva, em São Paulo. Márcio Fontinelli. Depois de receber uma série de denúncias, o Ministério Público Federal decidiu acionar a Justiça para garantir a coleta regular de lixo na comunidade quilombola de Itapeva, interior de São Paulo. Pelo menos 300 famílias moram na região, que não tem o serviço de retirada de resíduos sólidos, nem recipientes de coleta. A situação coloca em risco a saúde dos moradores. Por isso, na ação, a MPF indicou como réus a Prefeitura Municipal, o Governo Federal e o INCRA. Entre outros pontos, os procuradores pedem que os responsáveis providenciem o sistema de retirada de lixo e paguem uma indenização de R$200 mil por danos morais coletivos. A seguir, Tribunal Regional Eleitoral de Goiás reverte inelegibilidade do governador Ronaldo Caiado por abuso de poder político. E ex-árbitro de futebol é preso por suspeita de envolvimento em esquema de manipulação de jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Assunto para o próximo bloco. Hoje, em sessão extraordinária, o Tribunal Superior Eleitoral começou a analisar o mandado de segurança apresentado pelo Partido Novo, questionando decisão liminar do ministro Floriano de Azevedo Marques, do TSE, que entendeu que votos recebidos de candidatura inexistente não são válidos para definir coeficiente partidário. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. No julgamento, foi avaliado o pedido do Partido Novo para reverter decisão liminar do ministro do TSE, Floriano de Azevedo Marques, que reformou determinação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. O ministro do TSE impediu a recontagem de voto em favor da legenda da candidata que concorreu sem registro ao cargo de vereadora da Câmara Municipal de Araruama,
ano passado. No caso, a candidata Damiana Sidneia Vieira recebeu 709 votos. A questão é que ela não tinha candidatura registrada para concorrer e os votos recebidos foram direcionados ao Partido Novo de Damiana para efeito de definição do quociente partidário. O vereador eleito Diego Fernandes da Silva, do Republicanos, havia questionado o reaproveitamento dos votos da candidatura inexistente. No pedido de reconsideração, o relator ministro Floriano de Azevedo Marques manteve o entendimento para não computar os votos de candidatura inexistente, como prevê o Código Eleitoral, e determinou que os votos recebidos devem ser nulos, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Não se trata de hipótese em que a candidatura concorreu com o registro indeferido no dia da eleição, mas uma situação ainda mais grave, o caso de uma candidata que concorre sem registro válido. O julgamento foi suspenso com o pedido de vista do ministro Nunes Marques. E o TSE manteve multa ao prefeito de Viseu, no Pará, Cristiano Dutra Vale, por publicidade institucional irregular nas eleições de 2024. Anderson Arcoverde tem as informações. O prefeito Cristiano Dutra Vale disputou as eleições do ano passado e se reelegeu. Segundo o processo no TSE, 3 meses antes da campanha, ele divulgou no site da prefeitura publicações promocionais, o que é proibido pela lei eleitoral. O Partido Social Democrático entrou com a ação e o Tribunal Regional Eleitoral aplicou a multa mínima prevista na legislação, equivalente a cerca de R$5 mil. O prefeito recorreu ao TSE com o argumento de que a publicidade havia sido autorizada e não teve intenção eleitoral. O relator, ministro André Mendonça, afirmou que para caracterizar a conduta vedada, não é necessário provar a intenção ou o impacto direto nas eleições. Basta comprovar que a infração foi cometida. A manutenção da publicidade institucional em período vedado caracteriza o ilícito, ainda que autorizada e veiculada anteriormente, sendo desnecessária a prova do intuito eleitoreiro e de potencial para desequilibrar a disputa, pois ocorre de modo objetivo. Por unanimidade, o TSE manteve a multa e consolidou o entendimento de que é fundamental o cumprimento das normas eleitorais e da impessoalidade da administração pública, principalmente em períodos eleitorais. TRE de Goiás reverte inelegibilidade do governador Ronaldo Caiado por abuso de poder político. Denunciados por desmatamento no Pará, são condenados a pagar mais de R$31 milhões em indenizações. Confira. A Justiça condenou 5 pessoas a pagar mais de R$30 milhões em indenizações por desmatamento ilegal e danos morais coletivos no Pará. O grupo também terá que recuperar uma área equivalente a 3 mil campos de futebol. Para garantir o pagamento, foi determinada a indisponibilidade de bens móveis e imóveis dos envolvidos. Na Paraíba, a Polícia Civil prendeu um ex-árbitro de futebol por manipulação de jogos. As fraudes já movimentaram R$11 milhões. Além dos juízes de futebol, são alvos da operação jogadores, treinadores e dirigentes de clubes. A organização criminosa, especializada em manipulação de resultados, atuava em 6 estados brasileiros. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que havia se tornado inelegível por 8 anos, teve a situação política revertida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado. A corte, no entanto, manteve a multa de R$60 mil ao governante por abuso de poder político. A decisão foi por unanimidade. O ministro Alexandre de Moraes do STF encaminhou para a Marinha um despacho informando que o suboficial da reserva, Marco Antônio Braga Caldas, de 51 anos, foi condenado a 14 anos de prisão por participar dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023. Com isso, Caldas pode se tornar o primeiro militar expulso das Forças Armadas por causa do ataque à sede dos 3 poderes. Ele é alvo de um conselho de disciplina previsto para terminar em maio, que vai avaliar se ele pode continuar ligado à Marinha após a condenação. A Câmara aprovou pena maior para crime contra juiz e promotor. A proposta, que agora segue para a sanção presidencial, inclui também defensores públicos e oficiais de justiça. As informações com Regina Souza. Além da mudança na classificação dos crimes, o projeto de lei eleva em até 2/3 a pena de lesão corporal praticada contra essas autoridades ou parentes.
As penas por lesão corporal variam de 3 meses de detenção a 12 anos de reclusão, conforme as características e os resultados do crime. Pelo projeto, a lesão corporal de natureza gravíssima ou seguida de morte também é considerada crime hediondo. A proteção especial deverá ser solicitada à Polícia Judiciária por meio de requerimento instruído com a narrativa dos fatos e eventuais documentos pertinentes. O processo sobre esse pedido tramitará com prioridade e em caráter sigiloso. A proposta também vai garantir o segredo das informações cadastrais e os dados de familiares indicados pelos agentes públicos. A 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que policial ferido por arma com defeito é considerado consumidor por equiparação. Repórter Marina Campos. O colegiado entendeu que o policial ferido deve ser considerado consumidor por equiparação, porque ele é o destinatário final do produto e foi quem sofreu as consequências diretas do defeito. Segundo o processo, o policial militar ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais contra a Taurus, fabricante da arma, após ter sido ferido por um disparo acidental causado por defeito da pistola que levava na cintura. O juízo de primeiro grau considerou aplicável ao caso o prazo de prescrição do Código de Defesa do Consumidor e o Tribunal Estadual manteve a decisão. No recurso dirigido ao STJ, a Taurus pediu que o Código de Defesa do Consumidor não fosse aplicado e que se considerasse o prazo de 3 anos do Código Civil, o que levaria ao reconhecimento da prescrição da ação. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, disse que o conceito de consumidor não se limita a quem adquire o produto, mas inclui também quem o utiliza. O ministro comentou ainda que o artigo 17 do CDC, ao equiparar o consumidor a todas as vítimas do acidente de consumo, reforça o caráter protetivo da legislação. Com isso, para o colegiado, o fato de a arma ter sido comprada pela Polícia Militar é irrelevante para a classificação do policial como consumidor por equiparação. O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça foi sede do lançamento da coletânea Libera-me Quorum, homenagem aos 13 anos de atuação do ministro Ricardo Vilas-Boas Cueva no Tribunal da Cidadania. Samanta Peçanha. Em 2 volumes, a coleção reúne artigos que destacam as contribuições do ministro Ricardo Vilas-Boas Cueva à jurisprudência brasileira. A cerimônia de lançamento dos livros contou com a presença do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin. Para ele, o vasto conhecimento do homenageado resultou em uma coletânea relevante. O homenageado tem um conhecimento enciclopédico. E a obra não só precisa reconhecer esta vastidão de conhecimento, mas ao mesmo tempo implica em 2 volumes, ou seja, são 2 tomos com gente de primeiríssima qualidade. São 181 coautores em 2 volumes da obra, entre eles os ministros Dias Toffoli, Humberto Martins, Benedito Gonçalves, Sebastião Reis Júnior, Moura Ribeiro, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Daniela Teixeira. A coletânea é uma reflexão sobre a evolução do direito e a atuação do ministro Ricardo Vilas-Boas Cueva na adaptação da legislação e jurisprudência do Brasil aos desafios da era digital, especialmente nas áreas de proteção de dados e direito empresarial. Com um prefácio assinado pelo jurista Tércio Sampaio Ferraz Júnior, outros tópicos abordados na obra são a função social da posse, direito real de habitação, regulação econômica, o uso de dados pessoais e inteligência artificial no direito brasileiro. O ministro homenageado, Ricardo Vilas-Boas Cueva, disse que a obra é um retrato do trabalho que é feito na 2ª sessão do Superior Tribunal de Justiça de Direito Privado. Mostra bem a complexidade, a variedade das questões que são tratadas e mostra como o trabalho do Superior Tribunal de Justiça é importante para a uniformização do direito brasileiro, para o aprofundamento das questões que são discutidas no direito brasileiro, como o Superior Tribunal de Justiça é justamente chamado de o Tribunal da Cidadania, mas também deve ser conhecido como o Tribunal da Segurança Jurídica, porque é aqui que as questões jurídicas são debatidas em profundidade e são sedimentadas para garantir segurança jurídica para a sociedade brasileira.
Ministros do STJ, demais autoridades e convidados prestigiaram o lançamento das obras. A seguir, Supremo Tribunal Federal valida a lei paulista que pune empresas por trabalho escravo. E a Corte entendeu que não eram cabíveis recursos apresentados contra a decisão que homologou o acordo pelo rompimento da barragem Mariana, em Minas Gerais. Detalhes já já. O Supremo validou uma lei paulista que pune empresas por trabalho escravo. Repórter Marta Ferreira. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, autora da ação, alegava que a legislação invade competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho. Os trechos questionados estabelecem que as empresas serão retiradas do cadastro de contribuintes do ICMS. Com isso, perdem a permissão para vender produtos ou serviços com incidência do tributo, o que impossibilita seus negócios. A norma também proíbe os sócios dessas companhias de exercer o mesmo ramo de atividade ou de pedir registro de uma nova empresa no setor por 10 anos. Prevaleceu o voto do ministro Nunes Marques, relator do caso. Ele entendeu que a norma está de acordo com o estabelecido na Constituição. Ele já havia votado na sessão anterior. Na retomada do julgamento, o ministro Gilmar Mendes apresentou o voto vista no mesmo sentido do entendimento do relator. Penso, no entanto, que esse problema foi bem solucionado pela proposta de interpretação conforme contida no voto do eminente relator, ao assentar que, de modo a exigir a comprovação em processo administrativo sobre as garantias do contraditório e da ampla defesa, de que o sócio ou preposto do estabelecimento comercial sabia ou tinha como suspeitar da participação de trabalho escravo na cadeia de produção das mercadorias adquiridas. Ficou decidido que a responsabilização do comerciante exige comprovação de que ele sabia ou tinha como suspeitar da origem regular dos produtos. E isso terá de ser feito em um processo administrativo. E ainda decidiram que, quanto à sanção aplicada, deverá ser considerada a punição de até 10 anos. Assim, a maioria do plenário entendeu que a lei é válida e decidiu que a constatação do trabalho escravo deve ser feita exclusivamente por órgãos federais. A sanção estadual só pode ser aplicada após decisão definitiva desses órgãos. E o contribuinte penalizado deve ter oportunidade de se defender com base em evidências de dolo ou culpa. O tribunal, por maioria, conheceu da ação e julgou procedente, em parte, o pedido para assentar a constitucionalidade da lei do Estado de São Paulo, Lei 14.946 de 2013, conferindo interpretação conforme a Constituição aos seguintes dispositivos. Artigos 1º e 2º da lei, de modo a exigir a comprovação em processo administrativo, sob as garantias de contraditória e ampla defesa, de que o sócio ou preposto do estabelecimento comercial sabia ou tinha como suspeitar da participação de trabalho escravo na cadeia de produção das mercadorias adquiridas. E, igualmente, conferir interpretação ao artigo 4º da lei, de modo a exigir, também mediante processo adequado, de que o sócio a ser punido, sabendo ou tendo como suspeitar da participação do trabalho escravo na cadeia de produção das mercadorias adquiridas, haja contribuído comissiva ou omissivamente, com a aquisição de aludidas mercadorias. 3. Parágrafo 1º do artigo 4º da Lei Paulista, 14.946, de maneira que o prazo de 10 anos seja adotado como limite máximo, estando a norma com a seguinte dicção: as restrições previstas nos incisos prevalecerão pelo prazo de até 10 anos contados de cassação. Fecho aspas. Tendo ficado explicitado que o reconhecimento da ocorrência de trabalho análogo
à escravização é feita pelo órgão federal competente. Hoje também o plenário entendeu que não eram cabíveis recursos apresentados contra a decisão que homologou o acordo pelo rompimento da barragem em Mariana, Minas Gerais, e que prevê o pagamento de 170 bilhões de reais pelas mineradoras Vale, BHP e Samarco. Primeiro, ausência de contradição interna. Para a admissão dos embargos de declaração por contradição, é necessário que haja conflito interno na própria decisão embargada. Não configura contradição para esse fim a divergência entre a decisão da Corte e os fundamentos jurídicos apresentados pela parte. Outro item, extinções de ações. A repactuação apenas acarreta a extinção por força própria das ações em que sejam partes os seus signatários. As demais ações listadas não são encerradas automaticamente pelo acordo, podendo ser extintas por falta de interesse de agir, perda do objeto, caso haja sobreposição entre as medidas consensualmente previstas adotadas e as pretensões apresentadas em juízo. Outro item, inexistência de omissão em relação aos argumentos de municípios. Não há que se falar em omissão acerca da regularidade da repactuação em relação aos municípios. Em primeiro lugar, os requisitos para homologação apenas podem ser verificados quanto às partes que firmaram o acordo, o que não é o caso dos embargantes. Em segundo lugar, não houve violação à autonomia dos municípios, que apenas aderiram ao acordo se entenderam que seus termos atendiam aos interesses locais. E, por fim, respeito às comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais. O anexo 3 do acordo, em sua seção 2, define processo de consulta prévia, livre e informada previsto na Convenção OIT 169. Dessa forma, assegura-se a prévia oitiva de indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, tendo sido tal ponto tratado de maneira expressa na decisão embargada. E o Supremo recebeu alunos da Escola Superior de Guerra, uma instituição vinculada ao Ministério da Defesa. Eles assistiram uma palestra do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. Repórter Pablo Lemos. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, falou sobre a Suprema Corte Brasileira, a Constituição e a separação dos poderes. Ele também recebeu um diploma de agradecimento da Escola Superior de Guerra. Ao todo, 157 integrantes de diversos cursos da Escola Superior de Guerra assistiram à palestra. Entre eles, os estagiários do curso de Altos Estudos de Política e Estratégia da Defesa Nacional. A escola, vinculada ao Ministério da Defesa, forma pessoas para contribuir com assessoria e planejamento junto ao governo. O encontro no Supremo foi uma parceria com o Colégio Interamericano de Defesa. Em Várzea Grande, Mato Grosso, a Justiça e o governo estadual se reuniram para traçar metas para 2025. Entre as ações em debate está o Círculo de Construção de Paz nas escolas. Reportagem de Carlos Celestino. Nas escolas do município de Várzea Grande, o Círculo de Construção de Paz, com estudantes, professores e servidores da educação, é a principal ferramenta para resolver conflitos e promover um ambiente de paz. A experiência humana e acolhedora da justiça restaurativa, implantada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, está contribuindo com a formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis. Em Várzea Grande, são 93 unidades de ensino. Somente em 2024, a Justiça Restaurativa do TJMT realizou cerca de 280 círculos de construção de paz, com a participação de 3.500 alunos, além de 700 servidores da rede. E para continuar com a realização dos círculos de construção de paz nas escolas, o juiz coordenador do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania do Fórum de Várzea Grande se reuniu com o secretário de Educação do município e demais membros da equipe para tratativas de fortalecimento dos trabalhos e as novas metas e ações que serão realizadas ao longo de 2025. Vamos mapear as escolas que possuem algum foco necessário de atenção, seja na parte de evasão escolar, seja relacionada à indisciplina, seja relacionada a bullying. Então, ou seja, nós temos o nosso plano de ação genérico, né, que será difundido em todas as escolas, e teremos também esse olhar atento, né, acolhedor
para a escola, para aquela comunidade que mais necessite. Em Várzea Grande, as práticas de justiça restaurativa foram instituídas pela Lei de número 5.236 de 2024. O secretário de Educação enfatizou que o círculo de construção de paz é indispensável no processo de ensino, pois apresenta índices positivos na vida dos alunos e também na família de cada um deles. A pacificação do ambiente escolar, a pacificação das relações, ela deixa a pessoa com uma integralidade melhor e com condições melhores para o processo de aprendizagem. Então, as avaliações que nós temos do ambiente escolar, que quando os conflitos são equalizados e resolvidos nesse ambiente, o processo de aprendizagem ele se dá de forma muito mais grandiosa e de forma muito mais profunda. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite, até amanhã.